Fala pessoal, professor Irã aqui na área para mais um vídeo aqui falando de estrutura eletrônica da nossa disciplina de Química Geral, tá? Hoje, na nossa aula de hoje, nós iremos abordar dando continuidade lá àquele tema de estrutura eletrônica e estávamos falando sobre energia dos orbitais, estávamos falando também de números quânticos. E hoje a gente vai falar, continuar falando dos orbitais, só que a gente vai falar hoje da forma dos orbitais, beleza? Beleza? Já abordamos um pouco sobre a energia dos orbitais e hoje a gente vai trabalhar com forma, tá? A forma do orbital, ela está estritamente relacionada com o número quântico do momento angular, né? Aquele número quântico L, que a gente estava vendo lá na parte dos números quânticos, né? Na aula de números quânticos, que eu espero que você já tenha assistido para poder acompanhar essa aula, beleza? Então, aquele número quântico L, que é o nosso número quântico momento angular, ou número quântico secundário, ele é quem vai ser responsável pela nossa forma do orbital, tá? A forma que o orbital vai ter, beleza? Antes de a gente iniciar essa aula aqui, deixa só eu resumir, fazer uma breve retrospectiva, né? A gente viu lá quando a gente estudamos a estrutura eletrônica, vimos a equação de Schrödinger. A equação de Schrödinger nos fornece energia do sistema eletrônico, né? E nos fornece a função de onda. Essa função de onda é uma função matemática que descreve o comportamento do elétron. E essa função de onda por átomo de hidrogênio ela também é chamada de orbital atômico, tá? E o quadrado da função de onda dá a probabilidade de encontrar aquela partícula num volume específico, tá? Então, o quadrado da função de onda dá a probabilidade de encontrar a partícula. Então, é importante a gente estar sempre em mente que a gente vai abandonar, por enquanto, aquela ideia de órbita lá de Bohr, né? O elétron na órbita 1, o elétron na órbita 2, não. Aquilo não existe agora, tá? Não existe mais aqui para o nosso estudo, para o nosso modelo. O que a gente vai substituir a palavra órbita por a palavra orbital, beleza? Então, o orbital, o que vai ser o orbital? Qual a diferença dele para a órbita? A diferença dele para a órbita é porque ele vai ser uma função de onda e ele não vai mais me dar a localização do elétron, ele vai me dar a probabilidade de localização do elétron, tá? Então, toda vez que eu pegar a função de onda, levar ao quadrado, ela vai me dar uma probabilidade de localizar o elétron naquela região lá que a minha função de onda descreve, tá? Então, o orbital vai ser uma região em que eu vou ter maior ou menor probabilidade de encontrar o elétron, beleza? Nesse pequeno texto aqui, que eu coloquei aqui, para a gente falar primeiro dos orbitais do primeiro tipo, que é o tipo S, tem um textozinho aqui bem interessante que vocês vão estar dando uma lida, eu vou comentar aqui com vocês, para a gente poder entender o contexto em que se aplica os orbitais. Porque, por exemplo, cada combinação possível dos três números quânticos especifica um orbital, né? Então, toda vez que eu pegar os três números quânticos, o N, o L e o ML, toda vez que eu pegar esses três números quânticos, a combinação possível dos três números quânticos irá me especificar o quê? Um orbital. Beleza? E essa especificação e esse orbital ele vai atuar como se fosse o endereço do elétron. Tá? Então ele é o endereço do elétron, ou é como se fosse o endereço que o elétron ocupa. Tá? Então ele atua como o endereço do elétron que ele vai ocupar, por exemplo. Tá? Ou seja, a minha função de onda, o meu orbital, ele vai me dar uma ideia da distribuição dada por aquela função de onda. Beleza? Ou seja, a função de onda vai me dar como se fosse... A função de onda, como ela é orbital, ela também vai me dar a informação como se fosse o endereço na qual eu vou encontrar o elétron. Mas, de novo, não vai ser o endereço preciso na qual eu irei encontrar o elétron. Vai ser o endereço em termos de probabilidade. Ou seja, o endereço em termos de probabilidade. Por exemplo, digamos que eu tenho... Vai ser aquela mesma ideia do prédio, né? Digamos que eu tenho um prédio, né? Como se fosse um átomo. E aí, lá dentro daqueles apartamentos, dentro do apartamento lá do prédio, vai ser o orbital. Então, por exemplo, digamos que tem um prédio de 3 andares e eu tenho mais ou menos uma localização que o elétron vai estar no terceiro andar. Mas em qual andar que ele vai estar na certeza, em qual apartamento que ele vai estar no terceiro andar, eu não tenho certeza. Eu tenho certeza que ele vai estar apenas no terceiro andar, que é como se fosse meu orbital. Entendeu? O terceiro andar é meu orbital. Agora, em qual apartamento que compõe o terceiro andar que ele vai estar, isso eu não tenho certeza. Tá? Vou ter probabilidades maiores e menores. Tá? Então, por exemplo, o elétron no estado fundamental de um átomo de hidrogênio, ele tem a especificação como se fosse assim, ó, ele tem a especificação N igual a 1, L igual a 0 e ML igual a 0. Então, o que são esse N, o que são esse L e o que são esse ML? Essas três coisas aqui que tem N, ML e L são o quê? São os três números quânticos.
E essa combinação 1, 0 e 0 significa o quê? Os valores dos números quânticos. E esses valores me fornecem que informação? Me fornece uma informação do local que o elétron vai estar, em termos de probabilidade, beleza? Então, como L é igual a zero, a função de onda no estado fundamental é um exemplo de orbital do tipo S, conhecido como 1S. Por que, professor, que é 1S? Porque 1 vem lá do número quântico principal, o n igual a 1, e o S vem de onde? Vem porque o L é igual a zero, né? A gente não viu que toda vez que eu tiver S, P, D, F, toda vez que o L for igual a zero, ele é um orbital do tipo S. Quando o L for igual a 1, é um orbital do tipo P. Quando o L for igual a 2, é um orbital do tipo D. E quando o L for igual a 3, é um orbital do tipo F. Então, se o N é igual a 1 e o L é igual a 0, se L é igual a 0, é um orbital do tipo S. Então, o endereço desse elétron vai ser 1S. Por quê? Porque o 1 vem desse 1 aqui, ó, do número quântico principal, e o S vem aqui do L0, beleza? O L0, que no caso o L0 aqui, ó, é o S. Beleza? Então, cada camada tem um orbital S, e o orbital S da camada com o número quântico N é chamado de orbital NS. Beleza? Então, toda camada na distribuição eletrônica, ela tem um orbital S. Tá? E o orbital S dessa camada, com o número quântico N, é aquilo que a gente chama de orbital NS. Tá? Então, ele pode ser 1S para a camada 1, pode ser 2S para a camada 2, 3S para a camada 3, 4S para a camada 4, 5S para a camada 5 e assim por diante. Beleza? Outra indicação que o orbital S nos fornece, em termos de localização, geralmente esses orbitais S, a gente consegue plotar uma coisa chamada superfície limite, que é como se a gente pegasse a função de onda e plotasse um gráfico da função de onda. Beleza? Você sabe que uma função matemática, a gente consegue representar ela graficamente, né? Então, uma função de onda é uma função matemática. E quando a gente plota a função de onda para os orbitais do tipo 1S, isso geralmente para plotar isso com uma computação, são métodos computacionais bem avançados para poder plotar isso, com vários cálculos numéricos, para que consiga plotar isso. Quando você plota os dados de uma função do tipo S, você vai obter algo similar a esse, similar a uma esfera, beleza? E aqui nessa esfera, que está representando um orbital, você tem esses pontinhos azuis que representam como se fossem as densidades. Então você percebe que aqui perto do núcleo, ó, onde eu estou clicando, ó, a gente tem uns pontilhados azuis mais intensos, né? A cor azul está mais intensa. Então essa região aqui é uma região de alta probabilidade de encontrar o elétron. Então no caso, para esse orbital do tipo 1S aqui, a região mais probabilidade de encontrar o elétron é nessa região próxima ao núcleo, que a gente está vendo os pontinhos aqui azul mais intenso. Beleza? E já essas regiões aqui periféricas, ó, você percebe os pontos azul mais dispersos. Tá? Os pontinhos azuis estão mais dispersos. Então aqui são regiões de baixa probabilidade. Então, para a gente interpretar essa superfície que eles chamam de superfície limite, ou a plotagem do orbital, a gente interpreta ele em termos de densidade. Regiões de alta densidade, de encontrar o elétron, e regiões de baixa densidade. Beleza? Essa probabilidade de encontrar o elétron, ela também pode ser escrita graficamente, beleza? Aqui você tem um gráfico que traça a distância do elétron em relação ao núcleo, tá? E a gente tem a probabilidade de encontrar o elétron a uma dada distância. Então você tem uma distância, um gráfico de distância versus probabilidade. E aí quando você traça a curva de distância versus probabilidade, você percebe que o máximo está aqui, ó. O máximo está aqui exatamente em uma unidade. E essa uma unidade vale 52,9 picômetros. Beleza? Então, como que eu interpreto esse gráfico? O que ele está querendo me dizer? Ele está querendo me dizer que a distância mais provável do elétron que está no orbital 1s do hidrogênio, a distância mais provável de encontrar esse elétron é nos 52,9 picômetros de distância desse elétron em relação ao núcleo. Ou seja, eu tenho a distância do núcleo e a distância mais provável de encontrar o elétron é 52,9 picômetros distante do núcleo, digamos assim. Tá? O elétron ele estaria nessa região. Aliás, ele não estaria nessa região. Essa região aqui a gente tem maior probabilidade de encontrá-lo. Beleza? A 52,9 picômetros distante do núcleo. Tá? Então, um gráfico, ele dá isso. Alguém fala, professor, e essas regiões lá com o número 3, 4, 5, 6, 7? Vocês percebem que a probabilidade aqui não é zero. Eu tenho probabilidade de encontrar o elétron nessas distâncias, só que são probabilidades pequenas. A probabilidade máxima é aqui nessa região.
beleza? Então esse gráfico está me dando essa ideia, tá? Esse gráfico e essa figura estão dando a ideia. Aqui, ó, a região de maior probabilidade, ó, onde a gente tem um azul mais intenso, essa região próxima ao núcleo. E o pontinho vermelho aqui é o núcleo, beleza? E aí o gráfico é um complemento dessa informação aqui de cima. Beleza? Aqui também é mostrado a nossa função de onda elevado ao quadrado, né? Que é justamente a nossa densidade de probabilidade, tá? De encontrar o elétron, tá? Aqui a gente está falando apenas do orbital 1s, beleza? Aí alguém pergunta, professor, por que o orbital 1s é esférico, hein? O orbital 1s é esférico, pessoal, porque ele depende apenas do r, ou seja, depende apenas da distância, ou seja, depende apenas da função radial. Ele não tem parte angular. Tá? Então, como ele não tem parte angular, a distribuição dele é simétrica ao redor do núcleo. Essa simetria é de acordo com o valor de R, com o valor da distância em relação ao núcleo. Então, se essa distribuição é simétrica, ele vai formar o quê? Uma esfera. Né? A esfera geralmente é o nosso objeto geométrico mais simétrico. Então, o orbital 1s é esférico porque ele não depende da parte angular. Beleza? Ele depende apenas da parte radial, de R. Tá? Ó, quando você olha aqui a função, ó, você não tem ângulo aqui dentro, você não tem θ nem φ, mas você tem um R aqui, beleza? Então, esse orbital é esférico porque ele não depende da parte angular, só da parte radial, tá? E aí aqui também, pessoal, tem a representação do orbital 1s, 2s, 3s. O que eles diferem em si? Diferem em si apenas no tamanho, né? Por quê? Porque eu não falei lá que o número quântico principal, que é o 1, o 2 e o 3, eles não definem a minha energia e o tamanho do orbital? Pois é. Como eu estou aumentando aqui o valor do número quântico principal, partindo de 1 para 3, é conveniente que eu vá esperar que o orbital aumente de tamanho, né? Beleza, ele aumentou. Mas a forma do orbital, ela é diferente? Não. Por que a forma não é diferente, professor? A forma do orbital? Os três são esféricos. Porque a forma depende do número quântico momento angular, que é o número quântico L. E o L aqui para os dois vale 0, que é o S. Ó. Ambos são 0. Todos os números quânticos aqui secundários são 0, que é o orbital tipo S. Então são orbitais do mesmo tipo, né? Orbitais tipo S. Só vai mudar o tamanho. Por que muda o tamanho? Porque a gente tem uma variação de número quântico principal. E o número quântico principal ele me dá a energia e o tamanho do orbital. Beleza? Certo. Trabalhamos aí com o primeiro slide sobre orbital do tipo S. Vamos agora para o segundo orbital. O segundo tipo de orbital, pessoal, são orbitais do tipo P. Beleza? Os orbitais do tipo P, eles aparecem quando? Quando eu tenho o quê? Quando eu tenho um L igual a 1, né? Tá aqui, ó. O orbital do tipo P aparece quando eu tenho um L igual a 1. E esse L igual a 1, ele só vai aparecer quando eu tenho o número quântico principal n igual a 2 para frente. Beleza? A gente não lembra da regrinha do L? O L não é sempre 0 até n menos 1. Então, para aparecer o L igual a 1, vai ter que ser o n principal igual a 2 ou valores superiores, valores sucessivos. Beleza? Então, a gente não devemos esquecer, aqui eu escrevi aqui, não devemos esquecer que os orbitais P começam com o número quântico principal n igual a 2, beleza? E aqui, gente, pessoal, a gente tem as formas dos orbitais do tipo P, tá? Esses orbitais do tipo P, eles são chamados orbitais de dupla altere, né? Como se você tivesse duas esferas e se tivesse elas juntas. Então, geralmente, a figura geométrica que a gente associa com isso é como se fosse um altere duplo ou duplo altere, tanto faz. Entendeu? E essas figuras aqui são o quê? São as superfícies limite dos orbitais. O que é superfície limite, professor? É o desenho 3D dos orbitais, beleza? Então aqui a gente está mostrando os diagramas de superfície limite dos três orbitais 2P. Né? A gente está trabalhando aqui no caso do nível 2, então são os orbitais 2P. Beleza? Orbitais 2P. Lembrando que o P é relacionado com L, né? É o L igual a 1. Beleza? Esses orbitais, toda vez que eu tiver um nível 2P, ou nível 3P, 4P, 5P, não importa. A gente sempre que estivermos trabalhando com orbitais do tipo P, a gente vai ter 3 orbitais, beleza? Esses 3 orbitais, eles são designados de acordo com a sua orientação, beleza? Então a gente tem o PX, o PY e o PZ, tá? Só que os 3 orbitais, pessoal, alguém vai falar, professor, esses orbitais têm a mesma energia? Tem sim, tem a mesma energia. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó.
esses orbitais, eles têm a mesma forma e mesma energia. Mas o que é diferente neles? A orientação, beleza? A orientação. E a orientação, professor, ela é qual o número quântico que me dá a orientação de um orbital? A gente viu na aula passada, é o número quântico chamado ML, beleza? É o ML, número quântico magnético. Ele que vai me dar a orientação, beleza? E aí, gente, a gente lá para os orbitais do tipo P, o que foi que a gente viu? Os orbitais do tipo P, quando a gente estava estudando números quânticos principais, a gente viu que os orbitais do tipo P, eles apresentam 3 orbitais, né? A gente desenha até as caixinhas, né? E o ML valia quanto? 0 aqui no centro, valia -1 aqui e valia +1 aqui, beleza? Aí ele também pode ser escrito como sendo assim, ó, como sendo um PX, tá? Um P0 também vale e um PY. Então esse PX, P0 e PY vem lá do -1, 0 e +1. Beleza? Então esse -1, 0 e +1, que é a mesma coisa de PX, PY e PZ, né? PX, eu escrevi errado, ó. PY e PZ. Esse PX, PY e PZ está relacionado com -1, com 0 e +1. Beleza? Então os orbitais do tipo P, eles têm essa diferença de orientação, mas a energia e a forma são iguais. E toda vez que a gente fala de orbitais que tem o mesmo nível de energia, ou seja, tem energias iguais, a gente vai estar falando sempre de orbitais degenerados. Degenerados quer dizer que eles têm a mesma energia. Tá? Esse nome aqui é importante a gente ter ele em mente. Tá? Então os orbitais do tipo P são orbitais o quê? Triplamente degenerados, né? Porque a gente tem 3 orbitais, né? Beleza? Outra coisa interessante dos orbitais do tipo P, que eu não falei lá para o orbital do tipo S, é que o orbital do tipo P ele apresenta um plano bem no meio dos 2 halteres que a gente tinha falado. Esse plano ele recebe um nome especial, é o chamado plano nodal. Tá? Esses orbitais, esses halteres aqui do orbital do tipo P, eles são separados por um plano, que é o plano nodal. Esse plano nodal nada mais é do que a região na qual o meu orbital ou a minha função de onda vai ter valor igual a 0, tá? Ou seja, a região na qual tem o psi igual a 0, tá? E também a região que a função de onda muda de sinal, tá? Então esses orbitais do tipo P, geralmente eles são escritos assim, ó. Os orbitais do tipo P. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ó. Orbitais do tipo P. Geralmente ele tem um sinal aqui negativo e um sinal positivo. Geralmente vocês vão ver, tipo um sinal aqui, ó, positivo. É porque nessas figuras não aparecia um sinal negativo. Aqui, ó, sinal positivo, sinal negativo. O que quer dizer sinal positivo e sinal negativo? Quer dizer apenas o sinal da minha função de onda, né? Essa função matemática ela tem sinal e ela é uma função periódica, tá? Geralmente ela tem termos lá cosseno, seno. Então tem regiões na função de onda que ela muda de sinal. E, geralmente ela muda de sinal, a função muda de sinal nos lugares em que ela atravessa esse plano. Tá? Sempre que a função de onda... É porque vocês estão vendo isso aqui com um objeto físico, 3D, mas na verdade isso é como se fosse um gráfico matemático, só que um gráfico em 3D. E aí ele tem valores em 3D, né? Em x, y e z. E aí, de acordo com que a função vai percorrendo aqui esse espaço tridimensional, vai ter lugares que ela vai assumir valores de 0. E depois dos valores de 0, vai ter lugar que essa função vai assumir valores positivos. Tá? Então ela vai sair do valor negativo, passa pelo 0 e assume valores positivos. É como se fosse uma função assim, ó. É como se fosse uma função ondular, seno ou cosseno, né? Que a gente viu lá, ó, quando estávamos estudando ondas, ó, né? Uma função matemática, que ela tem essa parte aqui positiva e essa parte aqui negativa. Tá? E o orbital é muito similar a isso. E aí tem essa parte aqui que ele atravessa o eixo x, ó, como se fosse um eixo x aqui. Quando a função de onda atravessa o eixo x, geralmente essa parte aqui é 0, né? Quando ele está passando pelo eixo x, ó. Ela admite valores igual a 0. Então, as funções ondulares, elas têm valores negativos, positivos e valores igual a 0. Então, um orbital é muito similar, né? O orbital é uma função de onda, então é uma função ondular. Então, ela vai ter esses valores, positivos, negativos e valores 0. O valor 0 aqui vai ser justamente na região que aparece esse plano, que é o plano nodal. E para a química... O que de importante isso tem para a química, esse negócio de plano nodal? Significa que essa região é onde eu vou ter probabilidade de 0 de encontrar o elétron, que é justamente na região, a região que está localizada esse plano nodal é justamente no núcleo. Então, toda vez que eu tiver um elétron ou um orbital do tipo P, o elétron em um orbital do tipo P, ele nunca será encontrado no núcleo. Por quê? Porque o núcleo é justamente essa região do plano nodal.
e na qual tem uma função de onda igual a zero, ou psi igual a zero. Ou seja, o elétron não tem probabilidade de encontrar o elétron ali. Então não vou ter probabilidade de encontrar o elétron no núcleo, beleza? Por quê? Porque ali a função de onda é zero. Então depois eu vou passar o slide para vocês. Vocês vão ler com calma esse slide aqui e entender o que eu estou querendo falar, beleza? E essa diferença em relação aos orbitais do tipo S. Porque um elétron no orbital do tipo P, ele tem momento angular diferente de zero, o que afasta do núcleo. O que ele está querendo dizer aqui? Que os elétrons do tipo S, ele tem uma certa probabilidade de ser encontrado no núcleo. Ou seja, o elétron que está no orbital do tipo S, a probabilidade de encontrar ele no núcleo não é zero, é diferente de zero. Eu posso encontrar ele sim no núcleo. Tá? Só que aí vai ter uma diferença quando eu tenho uma função de onda, é uma interpretação, quando eu tenho uma função de distribuição radial, é outra informação. Mas para o nosso estudo aqui, a princípio, a gente vai admitir que os orbitais do tipo S, eles, como são esféricos, a gente não tem região, não tem plano nodal. Então a gente não tem lá regiões que a função de onda apresenta sinal, apresenta-se igual a zero. Não tem plano nodal no orbital do tipo S. Então toda a região lá do tipo S, de orbital do tipo S, tem sim uma certa probabilidade de encontrar o elétron, inclusive no núcleo. Já no orbital do tipo P não, tem regiões que eu não vou encontrar o elétron, que é no plano nodal, que é no núcleo, beleza? Para a gente não se estender muito nessa aula aqui de forma dos orbitais, vamos falar rapidão aqui dos orbitais do tipo D, né? Orbitais do tipo D e outros orbitais de maior energia. Quando L é igual a 2, há 5 valores de ml, que correspondem aos 5 orbitais do tipo D. Por que quando L é igual a 2 o orbital é do tipo D? É só a gente vir aqui na minha listinha, ó. O L, aqui ó, o L igual a 2 é orbital do tipo Q? D. Beleza? Orbital do tipo D. Então toda vez que eu tiver L igual a 2, haverá 5 valores de ml. Alguém fala assim, professor, por que é 5, hein? Porque lá naquele dia lá, a gente viu que o número de orbitais ele pode ser calculado através disso aqui, ó. O número de orbitais é igual a 2L mais 1, né? 2L mais 1. Ah, professor, agora eu entendi. Então, se o L é igual a 2, vai ser o quê? 2 vezes 2 mais 1. Quanto é 2 vezes 2? 4 mais 1, 5. Então, toda vez que eu tiver um L igual a 2, eu vou ter o quê? 5 orbitais. Beleza? E são orbitais do tipo o quê? D. Por quê? Porque o L igual a 2 corresponde à letra D. Então, eu vou ter 5 orbitais do tipo D. Beleza? Alguém fala, professor, quando é que esses orbitais começaram a aparecer? Para o N igual a 1 já tem orbital do tipo D? Não. O valor mais baixo de N para que ocorra o aparecimento de orbitais do tipo D é quando eu tenho N igual a quê? N igual a 3. Então, a partir de N igual a 3, ou seja, a partir do número quântico principal 3, ou a partir do nível 3, é que eu vou ter o aparecimento de orbitais do tipo D, beleza? Os orbitais do tipo D, eles são bem esquisitos, sinceramente, eles são muito estranhos, ó. Aqui está a superfície limites dos orbitais. Percebe que eles são bem diferentes, né? Na verdade, você tem 4 orbitais parecidos, ó. Esse e esse. Beleza? Os orbitais 3D x ao quadrado, 3D xy, 3D yz, 3D y, 3D xe, 3D yz. Esses três aqui são os mais parecidos, beleza? Eles só estão mudando aqui as orientações ao redor do plano cartesiano. Já esses dois orbitais aqui são diferentes. E esse aqui, na verdade, é o mais diferentão de todos, né? O 3D quadrado, beleza? Então, de novo, esses orbitais são 5 orbitais do tipo D. Nós não vamos comentar muito aqui sobre esses orbitais, porque vocês irão estudar sobre esses orbitais lá em Química Inorgânica 2 ou 3, beleza? Quando vocês estiverem estudando metais de transição e complexos metálicos. Lá dos elementos de transição, né? Lá do ferro, cobre, cobalto. E aí lá os elementos dos metais de transição, os compostos dos metais de transição, eles utilizam esses orbitais D para fazer as ligações químicas. Aí quando vocês chegarem lá em Química Inorgânica 2 ou 3, não tenho certeza, aí vocês vão estudar com vários detalhes os orbitais, as características dos orbitais, como que os orbitais D irão se combinar, beleza? Para formar os compostos. Então aqui na nossa disciplina de Química Geral 1, a gente está vendo mais a cara deles aqui, né? A figura deles, e quando que eles vão aparecer. E no caso, associar o número quântico de momento angular e o número quântico principal com o aparecimento dos orbitais, né? Então aqui a gente viu os orbitais do tipo D, beleza?
Um outro tipo de orbital também que aparece na química são os orbitais do tipo F. Esses orbitais do tipo F, eles surgem quando tem um L igual a 3, né? Eles são 7 orbitais. Por quê? Que são 7 orbitais? Porque vai ser 2 vezes L mais 1, né? Que vai dar igual... Quem que é o L? 3. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, toda vez que eu tiver o L igual a 3, eu vou ter 7 orbitais do tipo F. Beleza? Esses orbitais do tipo F, ele também apresentam planos nodais, né? Que atravessam o núcleo e fazem com que a densidade do elétron em 8 regiões do espaço seja zero, né? Então, essas superfícies nodais, elas atravessam o núcleo. Que mais? Os orbitais F, eles são ilustrados aqui, ó, eles têm também uma característica bem diferente e bem complexa, né? Você imagina as fórmulas matemáticas desses orbitais para gerar essas figuras em 3D, que deve ser uma coisa bem absurda, tá? E nessa figura aqui do lado é mostrado os planos nodais, né? Que é aquilo que eu falei, são regiões do espaço onde a função de onda vai ter valor de zero, ou regiões onde eu vou ter probabilidade zero de encontrar o elétron, beleza? Os orbitais F, geralmente a parte da química que estuda isso daqui são os químicos que trabalham com lantanídeos, né? Lá na tabela periódica, aqueles metais pesados, então tem complexos metálicos de lantanídeos. E aí os pesquisadores, os estudantes que trabalham com lantanídeos, eles estudam bastante orbitais do tipo F e precisam interpretar muito esse tipo de orbital. Tá? Então aqui na nossa disciplina de química geral a gente não vai trabalhar com eles, mas eu estou mostrando a estrutura, né? A forma qualitativa dos orbitais, beleza? Que eles apresentam planos nodais. Então a gente está vendo aqui algumas características desses orbitais, beleza? Dando prosseguimento aqui à nossa aula, tem também umas questões aqui. Alguém pode perguntar, professor, o que será cobrado nas listas de exercício quando está falando aí de orbitais? Hein? O que a gente entenda? O que eu quero que vocês entendam são questões desse tipo aqui, ó. Por exemplo, relacionando orbital e relacionando o número quântico, beleza? Por exemplo, ó, qual é o número de orbitais associado ao número quântico principal n igual a 3? Beleza? Isso aqui a gente tem que saber. Tá? Para n igual a 3, os valores possíveis de L vão ser quem? Eu falei o quê? Que o L, a gente sabe que o L ele varia desde 0 até n menos 1, né? O L varia de 0 até n menos 1. Então, pessoal, se eu tenho um n igual a 3, eu não preciso de muito segredo para saber quais valores de L que serão permitidos. Que valores de L que serão permitidos? Vão ser quem? O 0, que eu falei aqui que é o 0, o 1, né? E o 2. Professor, por que é 0, 1 e 2? Porque ele tem o valor de L, ele varia desde 0 até n menos 1. Mas quem que é o n? 3. 3 menos 1, 2. Então ele varia de 0 até 2. Não é isso? Beleza. Então, de posse dessas informações, a gente vai fazer umas continhas aqui meio malucas para vocês entenderem. Ó, seguinte. Beleza. Aqui são os valores de L, né? Isso aqui são os valores de L, né? Valores de L. Aí alguém fala, professor, como que eu vou saber o número de orbitais que vai ter no total? O número de orbitais é só você utilizar a fórmula lá, 2L mais 1, beleza? E quem são os valores de L? Que eu acabei de falar, 0, 1 e 2. Então, quando você joga na fórmula, o que vai acontecer? Quando você joga na fórmula? Para o L igual a 0, eu vou ter 2L mais 1. Quanto é 2L mais 1 quando L é 0? É 1. Então, por L igual a 0, eu vou ter um quê? Um orbital. E para o L igual a 1, professor? O L igual a 1, só jogar o L lá na fórmula, ó, vai ser 2L mais 1, que vai ser 2 vezes 1 mais 1, que vai ser 3. Então, para o L igual a 1, eu vou ter 3. 3 o quê, professor? 3 orbital. E para o L igual a 2, professor? L igual a 2 vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 mais 1. Quanto é 2 vezes 2 mais 1, professor? É 5. Então vai ser 5 o quê? 5 orbitais.
Então, quando eu tiver o n igual a 3, eu vou ter um total de quantos orbitais? Vou ter 3 mais 1, 4, mais 5, 9. Então, quando eu tiver n igual a 3, eu vou ter um total de 9. Vou ter um total de 9 orbitais. Beleza? A letra vai sair daquele modelo, horrorosa, mas o mais importante é que vocês entendam. Beleza? Então, quando eu tiver n igual a 3, eu vou ter um somatório, eu vou ter um total de 9 orbitais. Beleza? Então, percebe que eu sigo sempre são ideias encadeadas. Como é que fala? São ideias relacionadas, né? Se eu tenho n igual a 3, já vou saber os valores permitidos de L. Se eu sei os valores permitidos de L, vou saber quais valores de L de fato acontecem. Se eu tenho os valores de L, eu jogo nessa fórmula aqui, ó. Aí eu vou achar os números de orbitais para cada L, né? Que é o L0, L1 e L2. E aí no final somo os orbitais e acho 9 orbitais. Belezinha aí? Tranquilo? Vamos lá para outra questão. Eu acho que tem outra aqui. Ah, sim, tem. Nessa questão ele pede assim, ó, indique os valores de N, L e ML para os orbitais da subcamada 4F. Beleza? Então é o seguinte, ó. Toda vez que eu tiver uma designação assim, ó, uma subcamada ou subnível, né, 4 e uma letra, esse 4 está relacionado com o quê? Com o meu N, né, número quântico principal. E a letra, o D, está relacionado com L, número quântico momento angular, que é justamente o que está mostrado aqui na figura, ó, né? Por exemplo, um S quer dizer o quê? O 1 representa o número quântico principal N, e o S, que é a letrinha, representa o número quântico do momento angular L. Tranquilo? Então a questão pede para a gente indicar os valores de N, L, ML para os orbitais da subcamada 4D. Os valores de N e L, fácil, né? Estão na cara. Né? O meu N já sei que vale 4. E o meu L vale quanto? Meu L vale D. E o D vale quanto? A gente vai lá naquela tabelinha de novo que vocês vão ter que aprender. Ó. O meu D vale 2. Ó. Então, o meu L aqui vai valer quanto? Meu L vale 2. Por que é 2, professor? Porque o D, quando eu tenho um subnível D, significa que o L vale 2. Né? Lá do S, PDF. Começa o S, o 0, o S, o 0, o P1, o D2 e o F3. Né? Então vamos aqui já para a resposta. Ó. Como vimos anteriormente, ó, o número dado na designação da subcamada ou subnível é o número quântico principal, né? Que é esse 4. Né? Portanto, nesse caso, a gente vai ter o quê? Um N igual a 4. Né? Tranquilo. A letra indica o quê? Indica o tipo do orbital. Tá? E visto que se trata de orbitais do tipo D, então orbitais do tipo D, eles possuem o L igual a quanto? L igual a 2. Então a metade da questão, aliás, vamos lá, 33% da questão já foi resolvida. Né? Vamos resolver o... 33 não, digamos que 70% da questão foi resolvida. Falta os 30%, então vamos lá. Os valores de ML, eles podem variar, né? De menos L a mais L. E aí a gente lembra, né? E assim os valores de ML, eles podem ser menos 2, menos 1, 0, 1 ou 2. Que é aquela ideia lá, ó. Quando eu tenho orbitais do tipo D, eu vou ter o quê? Orbitais do tipo D? Orbitais do tipo D, eu vou ter uma caixinha com 5 orbitais, né? Ó, 2, 3, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí alguém fala, professor, por que orbitais do tipo D tem 5 orbitais? Porque eu usei aquela formulazinha, ó, 2L mais 1. Quem que é o L quando eu tenho um orbital do tipo D? O L é 2. Quanto é que é 2 vezes 2? 4. Mais 1, 5. Então toda vez que eu tiver orbitais do tipo D, vai me corresponder a 5 orbitais. Tá? E esses 5 orbitais, eles possuem 5 valores diferentes de ML. Que valores é esse, professor? É o 0 aqui no centro, ó, e na direita, mais 1 e menos 1. Né? E na esquerda, aliás, na direita, mais 1 e mais 2. Né? Na direita. E na esquerda é menos 1 e menos 2. Então, esses valores aqui são valores de quê, professor? São os valores possíveis para ML. Aí alguém fala, professor, então o elétron que está nesse orbital 4D, qual o valor de ML dele? E nesse caso a gente não sabe, tá?
a gente sabe apenas os valores possíveis. Ele pode ser desde -2 até +2, passando por -1, por 0, por +1. Então a gente não sabe, tá? Então na próxima aula, que a gente vai estar falando já de energia dos orbitais, distribuição eletrônica, a gente vai entender melhor como que a gente vai agrupar os elétrons dentro dessas caixinhas aqui, e aí a gente vai saber realmente o número quântico, esse número quântico ml para o elétron correspondente, beleza? Então eu estou encerrando aqui a nossa aula de hoje, 35 minutos aí falando sobre forma dos orbitais e sobre subnível, subcamadas, beleza? Espero que vocês possam estar assistindo, possam estar entendendo. Qualquer dúvida, anotem e entrem em contato comigo para a gente conversar, beleza? Valeu, forte abraço.